Olá a todos, é um prazer estar aqui convosco hoje para partilhar a minha experiência de quase morte, que aconteceu em 2008. Por volta dessa altura, comecei a sentir uma dor intensa no peito e uma sensação forte de queimbra. A dor era imensa e eu estava bem ciente do que se passava. Sabia que estava a ter um ataque cardíaco e, enquanto isso acontecia, aconteceu algo verdadeiramente incrível. Ouvi uma voz muito clara e alta e soube de imediato que era a voz de Deus. Ele estava a falar comigo de forma muito distinta e direta, e disse-me: "Vais morrer, mas tenho algo para ti fazer." Imediatamente pensei: "Espera, vou morrer, mas tens algo para eu fazer? Isto não faz sentido para mim." E Deus, de forma tranquila, respondeu: "Vai para dentro, faz a mala e prepara-te para ir ao hospital." Então, entrei em casa, fiz a mala e, embora estivesse a lutar para me mover, ainda consegui chamar uma ambulância e esperar pela sua chegada. No caminho para o hospital, não estávamos a mais de alguns quilómetros da estrada, quando o paramédico me disse: "Vou dar-te mais um pouco de morfina e um pouco de nitroglicerina, só para garantir que a tua pressão arterial fique bem baixa e aliviar todo o peso sobre o teu coração." Assim que fez isso, senti algo estranho, como se estivesse prestes a desmaiar, mas mantinha-me perfeitamente consciente e atento a tudo à minha volta. Senti-me a flutuar nesta escuridão e, à medida que o medo me tomava, comecei a sentir-me a afundar, como se estivesse a ser submerso em águas profundas, o que me deixou ainda mais aterrorizado. Então, olhei para baixo e, de certa forma, consegui ver e perceber algo. Estava muito escuro e, ao olhar para baixo, deparei-me com um poço negro, extremamente profundo e sem fundo. Parecia que se estendia para sempre, um vazio absoluto e completo, apenas um vácuo, onde não existia nada. Fiquei imensamente assustado com a ideia de me afundar naquele vazio. Não queria ir para lá. Sendo cristão, clamei com todas as minhas forças: "Jesus, vem e ajuda-me, vem e salva-me. Preciso da tua ajuda." Continuei a flutuar por um tempo e, não muito depois disso, uma mão se estendeu e agarrou-me pelo pulso, dizendo: "Não queres seguir por esse caminho?" E começou a puxar-me para cima. Olhei e vi que era um homem com um manto branco, e ele simplesmente começou a elevar-me. Sentia como se estivéssemos a subir a uma velocidade vertiginosa, como se tudo ao meu redor estivesse a borrar, e eu estivesse a viajar a uma velocidade impressionante. Então, após alguns minutos, de repente, tudo parou, e tudo se acalmou. Lentamente, a minha visão foi ajustando-se e pude ver o que me rodeava. Era um grupo de anjos, provavelmente uma meia dúzia, cerca de 6 ou 7. Eram seres extraordinários, de grande estatura e com um brilho suave. Estava completamente impressionado com esses seres e com o que eles representavam. Fiquei ali a observá-los durante algum tempo. De forma fascinante, consegui sentir os seus pensamentos e, ao mesmo tempo, eles conseguiam perceber os meus. Não houve qualquer fala, mas eu podia ouvir o que eles pensavam, e eles ouviam os meus pensamentos. Foi uma experiência maravilhosa, ficar ali a observá-los, sentindo a profunda e atemporal sabedoria que possuíam. Não era algo que eu podia ver visualmente, mas algo que sentia internamente. Na presença deles, senti-me diminuto, como se estivesse perante algo infinitamente superior. Eles pareciam ser imensamente sábios, ao mesmo tempo, incrivelmente belos. Sentia-me pequeno, como se não fosse nada. Eu considerava-me uma pessoa razoavelmente inteligente, pois tenho doutoramento e sou professor universitário. Mas esses seres estavam num nível totalmente diferente. Eles estavam tão acima de nós que, honestamente, é difícil explicar. Passado algum tempo, aquele que veio até mim disse: "Tens uma escolha a fazer. Trouxemos-te aqui para te encontrar e agora tens de tomar uma decisão. Queres continuar conosco e viver para sempre no paraíso? Ou preferes voltar à tua vida na terra?" Podes pensar que essa seria uma escolha fácil, mas, na verdade, não foi. O poder e o amor que emanavam desses seres eram impressionantes. Nunca me senti tão em casa, tão amado. Nunca senti que pertencia tanto àquele lugar com aqueles seres. Estava maravilhado, quase a explodir com a força do amor que crescia dentro de mim. Era algo belo, uma experiência indescritível. No entanto, tive de parar para refletir. Então, pensei na minha vida em casa. Tinha filhos. A minha filha estava numa cadeira de rodas depois de ter sido atropelada por um carro e ter sofrido graves danos cerebrais. Tinha um filho de 8 anos e 2 filhas de 12 e 15 anos. Tinha responsabilidades, uma vida da qual fui abruptamente arrancado. Comecei a sentir medo da morte. Ao fazer isso,
Os anjos reagiram. Todos se aproximaram de mim e se reuniram ao meu redor, dizendo: Não. Precisas de te acalmar. Não precisas de ter medo aqui. Este não é um lugar para ter medo. Aqui só existe alegria, amor e paz. Então, acalmaram-me, e aquele sentimento maravilhoso de amor foi gradualmente restaurado dentro de mim. Pensei sobre tudo isso e disse: Acho que preciso voltar para a minha vida. Não sinto que a minha vida tenha terminado. Sinto que ainda tenho muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades e oportunidades, muita coisa para completar com a minha vida na Terra. E eles responderam: Está bem. Nesse momento, aquele ser que me tinha resgatado virou-se para um dos anjos e disse: Vai ver o recipiente e verifica se está em boas condições. Estava a referir-se ao meu corpo. Um dos anjos voou para longe. À distância, consegui ver-me deitado na ambulância, com os paramédicos a cuidar de mim e do meu corpo. O anjo simplesmente desceu. Enquanto esperávamos, virei-me para esse ser que me tinha resgatado. Perguntei-lhe: Quem és tu? Ele parecia humano, não se parecia com os outros anjos. Era um homem, mas brilhava e usava um manto branco. Tinha uma ideia bastante clara de quem ele era. Ele confirmou e disse-me: Eu sou aquele a quem chamas Senhor. Naquele momento, soube imediatamente que era Jesus, pois sempre o tinha referido como Senhor ao longo da minha vida. Quando percebi com quem estava, foi a experiência mais maravilhosa que poderia sentir. Ele olhou para mim e disse: Passaste por muitas tristezas. A tua filha foi atropelada. Passaste por divórcios. As coisas foram difíceis. E então acrescentou: Deixa-me entrar e curar-te. Pedi-lhe: Por favor, faz isso. Então, parecia que o ser dele se fundia com o meu. De repente, ele entrou em mim. Senti coisas maravilhosas acontecerem. A tristeza foi-se dissipando, e senti tudo a ser restaurado e reparado. Senti a minha própria essência a ser reconstruída e recriada de dentro para fora. Mais do que isso, vivi uma experiência intensa com os seus pensamentos e a sua consciência. Embora sempre soubesse que Jesus era um filho de Deus extraordinário, estar realmente conectado à sua mente e sentir o que ele sabia foi, sem dúvida, o ponto culminante da minha vida. Ele tem uma percepção de tudo o que acontece no universo. Ele sabe de tudo, tudo ao mesmo tempo. Para nós, isso parece impossível, mas naquele momento, senti a sua consciência de maneira intensa. Ele poderia dizer-me tudo o que estava a acontecer no mundo, cada objeto, cada pedra, cada árvore. Ele tinha uma percepção simultânea de todas as coisas, e isso era algo verdadeiramente sublime. Sentia um amor imenso e um poder infinito a fluir para mim, proveniente desse ser maravilhoso. Estar na sua presença foi uma experiência que jamais esquecerei e que me transformou completamente. Após isso, ele afastou-se de mim e fiquei sem palavras, sentado ali, maravilhado, perguntando-me o que aconteceu. Foi incrível. Pouco depois, o anjo regressou e aproximou-se. Viu chegar e disse-me: O recipiente está em boas condições, o que significava que o meu corpo estava apto para eu retornar. Jesus, então, disse: Está bem, vais voltar, mas antes de ires, tenho coisas para te mostrar e conversar contigo. Então ele levou-me de lado e começou a mostrar-me coisas sobre o meu futuro, acontecimentos que ainda estavam por vir, pessoas que ainda não conhecia. Era como se estivesse a assistir a uma projeção de vídeo através de um vão, vendo imagens de eventos que ainda estavam por acontecer. Mas ele foi muito criterioso sobre o que estava disposto a revelar acerca do que me aguardava no futuro. Ele começou a explicar que não havia garantias de que, se eu regressasse à Terra, conseguiria voltar. Depende das tuas escolhas e de como vais viver o resto da tua vida na Terra, disse ele. Se regressares, não te posso prometer que conseguirás voltar aqui. Tens de fazer as escolhas certas, manter-te alinhado comigo e fortalecer a tua fé e crença para conseguires voltar. Compreendi que seriam as minhas escolhas a determinar o meu futuro, e que a responsabilidade de seguir o caminho certo para regressar ao céu era minha. Após algum tempo, ele disse-me: Agora chegou o momento de voltares, visto que escolheste regressar. Vou enviar-te de volta ao teu corpo. Nesse momento, senti-me a flutuar para baixo, olhei e vi uma luz. Dirigi-me na sua direção e, de repente, emergi e estava de volta no meu corpo. Agora, podes pensar que voltar ao corpo seria algo agradável, mas não foi. Estar ali com os anjos, naquele reino espiritual e celestial, era algo tão belo, tão real e completo que, após essa experiência e o regresso ao meu corpo,
A minha fé foi imensamente fortalecida. De facto, transformou-se de uma crença comum numa certeza absoluta. Normalmente, enquanto seres humanos, lutamos com a fé no que não conseguimos ver. Acreditamos no invisível. No entanto, para mim, já não era assim. Eu estive lá, encontrei Jesus, encontrei os anjos. Sei que eles existem. Não é uma questão de acreditar ou não. Sei que estão presentes. Até hoje, às vezes, sinto a sua presença e posso perceber a intervenção deles na minha vida. Para mim, essa experiência elevou a minha crença a um nível onde não existe mais dúvida, e sim uma aceitação plena.